preocupado que ainda não chegaram ao ponto ideal? Eu acho que eles não chegaram no ponto ideal, porque quando eles colocam um time que supostamente é o titular, faltando só o Ozil que está machucado, e jogou o Royce, e eles ganham suando sangue da Arábia Saudita por 2-1, é porque essa sequência de mesclas tirou Alguém chegou ao ponto ideal? O ponto ideal tem que ser no dia 15 de julho. É isso aí. Para o Brasil, é ótimo ver o Brasil chegando forte. O Brasil está chegando muito forte na Copa do Mundo. Excelente. Agora, a Copa do Mundo não se ganha agora. Ela vai ganhar a partir de domingo. Isso aí. Por isso tem que olhar detalhes. O Neymar não pode tomar cartão a cada 2 jogos. Isso é importante mesmo. Não pode cruzar a bola. Equilíbrio. Na Copa passada, PVC, que eu lembro que eu fiz os jogos da Alemanha, eu fiz contra a França, a Alemanha sofreu para ganhar. Contra a Argélia. 0-0 teve normal. Contra a Argélia, contra a Gana. Sim. E aí chega contra o Brasil, fizeram 7. Assim, foi muito. Eu acho que vai muito do psicológico. O emocional. Copa foi muito importante. E eles foram bem contra Portugal. Mas eu lembro. A Alemanha fez uma coisa agora que eu não gostei. Quer dizer, eu não gosto, não é só a Alemanha. Que é convocar mais de 23 jogadores para cortar. Teve um amistoso que jogou com o Petersen na frente. Sim, o Petersen foi Sané, e foi contra a Áustria jogou com o Petersen. E com o Sané. Então, praticamente vai assim, a última chance para vocês. Vamos combinar um negócio. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar de Copa do Mundo, vamos falar de outras seleções, falamos aqui do Brasil, já a gente volta para falar. Falamos da Alemanha, falamos da França, falamos de Portugal, falamos da Argentina, falamos do Egito. Tem muita coisa para a gente falar, mas agora... Segue o líder. Vamos falar do Flamengo. Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Brasileirão terá a sua rodada de número 13 no meio de semana agora. Amanhã tem São Paulo e Vitória e os outros jogos serão na quarta-feira. E aí o Brasileirão para e volta só no dia 18 de julho. Fábio Azevedo no Ninho do Urubu com uma entrevista especial falando do Flamengo. Valeu então, João. Um abraço para você. Um ótimo expediente direto da Rússia. A gente está aqui no Ninho do Urubu, seguindo o líder. É isso, Ilharão? Todo mundo virou um mantra da torcida do Flamengo. Segue o líder? Acho que sim, né? Acho que muito feliz por um momento que o time está vivendo, né? Então, segue o líder. A gente está fazendo por onde, muito feliz, mas a gente não ganhou nada ainda. Manter os pés no chão, pensar na próxima partida que é um adversário direto, que é o Palmeiras, e ir para São Paulo em busca de mais 3 pontos, que com certeza vai nos dar uma vantagem maior. Qual é a conta que vocês fazem para a parada da Copa do Mundo? Porque o Flamengo a liderança não perde, só depois da Copa do Mundo que vai entrar em questão. Qual é a conta? É abrir 9, 8, manter os 6? Não, a gente não faz conta. A gente pensa em ganhar a próxima partida, que é o Palmeiras, né? A gente não pensa em abrir 9, 6, 8, enfim. A gente pensa em fazer a nossa parte e jogar bem como a gente vem jogando e ganhar a partida. E se os outros adversários derem mole, obviamente a gente vai aumentar a vantagem, mas o pensamento é ganhar. Se a gente olhar os números de gols marcados, você deu assistência ontem para um deles, né, para o Viseu, 10, a metade, foram marcados pelos meninos da base. Você queria estar do outro lado para marcar Vinícius Júnior, Viseu, Paquetá? É difícil marcar os meninos? É difícil, né? É difícil. Os meninos eles estão vivendo um momento, acho que especial, e o Vinícius Júnior, Paquetá particularmente, Viseu que vem entrando também, e tantos outros que vem jogando também, então eu não queria estar do outro lado não. São meninos que são especiais, têm características especiais e por isso estão vivendo um momento especial. E você nessa tua volta, dando passe para gol, como é que você está avaliando esse teu momento no Flamengo? Porque em algumas oportunidades você não, o Ilharão interessa ao Inter de Porto Alegre, pode ir embora. Como é que você está avaliando o teu momento agora? Não, eu sempre estive muito tranquilo, né? Eu sei daquilo que acontece, mas minha cabeça foi sempre no Flamengo, né? Penso em trabalhar, o Flamengo é que me paga, então sempre estive trabalhando, mantendo o foco. Por isso que, graças a Deus, eu pude entrar ontem e contribuir, né? Se eu não tivesse treinando forte, se eu tivesse amolecido, eu não teria entrado ontem e correspondido. Então, estou muito feliz que eu pude ajudar, estou muito feliz que eu pude entrar e continuar trabalhando. Para a gente fechar, o João Guilherme e toda a nossa equipe está lá em Moscou, Seleção Brasileira, estreia domingo na Copa do Mundo. A Copa já começa quinta-feira. Queria que você falasse a tua expectativa, que você está vendo do Brasil para essa Copa do Mundo, estreando contra a Suíça. Não, a expectativa é que a gente faça uma excelente Copa, né? Acho que as apresentações que o Brasil vem fazendo vem nos dando muita confiança para todos nós brasileiros. Então, eu espero que a gente possa fazer uma ótima Copa. A gente sabe da dificuldade, sabe que
muitas coisas podem ocorrer, né, durante esse mês, mas eu espero que a gente chegue ao título. Tá, então, João William Arão, que voltou ontem, entrou durante a partida, deu passe para o Felipe Vizeu, como diz a torcida, e o William Arão falou também. Segue o líder, João. Volto com você. É isso aí, né? A galera tá falando direto, é só uma correção aqui. Teremos a rodada de número 12 nesse meio de semana e o líder Flamengo irá a São Paulo jogar com o Palmeiras no grande jogo da rodada. É importante nós mostrarmos aqui a classificação do Campeonato Brasileiro e você vai ver que a situação do Flamengo realmente é privilegiada, hein? O Flamengo tem 26 pontos. O Galo e o São Paulo estão 6 pontos atrás. O Atlético, no número de vitórias, é o vice-líder. Em quarto lugar, o Grêmio. Depois, o Internacional, que vem subindo na tabela. O Palmeiras está em sexto. Olha aí, o Palmeiras está a 8 pontos do Flamengo, hein? O Sport é o sétimo. Cruzeiro em oitavo. Corinthians está em nono. E o Vasco da Gama, que assim como o Santos tem um jogo a menos, está na 10ª posição. Aí a gente vira aí a página do Campeonato Brasileiro para mostrar as demais equipes que estão lá para baixo. Você vê aí, Fluminense, Botafogo, América, Chape, Vitória. O Santos não vem bem, tem um jogo a menos, mas está enrolado. O Atlético Paranaense está na zona de rebaixamento junto com Bahia, Paraná e o Ceará, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Ontem o Flamengo, Maracanã lotado mais uma vez, acabou ganhando do Paraná por 2-0 e uma imagem chamou bastante atenção após o jogo. O Viseu e o Vinícius Júnior estão negociados, o Viseu vai para o Udinese e o Vinícius Júnior se apresentará ao Real Madrid e provavelmente ficará por lá. Vinícius Júnior muito emocionado. Retaguarda, posso chamar aqui a imagem do Vinícius Júnior? Posso? Alô, retaguarda russa e brasileira. Boa, garoto, é isso aí. Vinícius Júnior. Se emocionou, Zinho? Eu confesso que até eu me emocionei também vendo essas imagens, né? O garoto relembrando a sua história, como chegou ao Flamengo, vindo de São Gonçalo, agradecendo o clube por tudo que fez por ele chegar ao profissional. É uma emoção muito verdadeira que me passou, né? Um choro verdadeiro mesmo. É uma oportunidade que ele fala, né? Ir para um Real Madrid, que foi também pelo Flamengo, que ele apresentou e o Flamengo preparou. Olha só que emoção, hein? Foi emocionante, né? Foram momentos, né, do Maracanã, uma despedida do Viseu, esse já está indo mesmo, e ele dizendo que está ainda resolvendo, mas pelo que a gente viu, o choro, da forma que foi, ele está indo, né, para buscar o espaço dele no Real Madrid. Mais uma vez fez um ótimo jogo, tanto ele como o Viseu. O Viseu novamente entrou. Eu até falei aqui, né, no último programa, #FicaViseu. Ele nos deu a entrevista aqui. Mas também, né, agradecendo por tudo que ele viveu no Flamengo. Os garotos da base, né, resolvendo. E agora fica aquela dúvida, né, pós-Copa do Mundo, como vai ser sem esses meninos. Pois é, agora pela reação do Vinícius Júnior, ele está negociado com o Real Madrid, fará 18 anos agora em julho, assinará o contrato. Tem uma pequena possibilidade dele voltar, vai depender do novo treinador. Mas tá claro aí que ele queria ficar, né? Ele tá curtindo esse momento, esse sonho que ele diz. Eu acho que assim, quando ele subiu ao profissional, ele oscilou, normal, um garoto, um menino. Ele não era titular, tinha o Everton que foi para o São Paulo. Então era difícil ele ser titular nesse time. Com a saída do Everton, ele, muito também pelo Noval, e ele agradeceu na entrevista, né, ao diretor de futebol, que o conhece desde a base, e junto com o Barbieri deram essa posição de titular, ele assumiu essa posição e foi decisivo. Então chega nesse momento, agora ele é o grande ídolo da torcida. É verdade, se transformou nisso, é impressionante. Se fizer uma pesquisa hoje, acho que ele sai como o grande ídolo. Então, isso tudo mexe com um menino de 18 anos. 17, né? 17, vai fazer 18. Qual é a falta que o Vinícius Júnior, caso dê a lógica e ele fique no Real Madrid, qual é a falta que o Vinícius Júnior vai fazer para o time do Flamengo? João, tem uma coisa super importante que eu gostaria de dizer, que essa imagem é muito emblemática, que é o prazer de você jogar num time brasileiro. Sim. Você pergunta para a molecada de 10, 11, 12 anos, qual é o teu sonho? Meu sonho é jogar no tal time, e esquece o time brasileiro. Sim. E aí está uma demonstração de que ele tem amor, de fato, ao Flamengo. Acabou acontecendo a transferência dele de forma precoce, porque a concorrência também é muito grande.
se o Real Madrid não compra um outro gigante, o futebol europeu podia levá-lo. Agora, quando o Everton estava para ser negociado, todo mundo, o Flamengo, como é que vai ser? Vai sentir falta? O Flamengo vai perder seu principal jogador? Foi só a saída do Everton que abriu espaço para que ele fosse titular e o futebol dele deslanchar e ele virar artilheiro do Flamengo na temporada. Então foi um casamento perfeito de um jovem que tem a oportunidade de ser titular e corresponde. Isso a gente já viu acontecer muito no futebol brasileiro. É uma pena, e aí eu vou estender a Keno, Roger Guedes, enfim, Valdívia, tantos Paulinho. outros. Não, Paulinho, tantos outros que nessa janela, jovens talentos que vão deixar o futebol brasileiro. Agora, em especial, o Vinícius Júnior, porque virou titular, líder do campeonato e, enfim, vai desfalcar o Flamengo. O Maurício Barbieri vai ter que se reinventar. Assim como ele, ao trazer o Paquetá para segundo volante ali, ou recuando mais o Paquetá, acertou o time do Flamengo taticamente, e aí fez o futebol do Everton crescer, do Diego crescer. Ele vai ter que se reinventar para achar um time que dê o mesmo resultado e mantenha essa folga na liderança. Eu não tenho a menor ideia qual vai ser o futuro do Vinícius Júnior. Mas essas imagens, até na esteira do que falou o Edmundo, para pensar, vamos na seleção brasileira. Você tem uma imagem dessa do Neymar saindo chorando assim, dando amor ao Santos. Tem uma imagem dessa do Coutinho saindo do Vasco, do Casemiro saindo do São Paulo. Fazendo justiça ao Neymar, eu fiz o último jogo dele pelo Santos. Brasil. Foi na primeira rodada do Brasileiro de 2013 contra o Flamengo. Brasília. E ele, na hora do hino nacional, ele estava muito emocionado, chorou bastante também. Bastante. Estava pensando, Casemiro no São Paulo, Alisson no Inter, Thiago Silva do Fluminense, né? Como boa parte dos jogadores brasileiros de destaque vão, o caminho é natural, e para a Europa, notadamente. Mas poucos têm imagens ou deixam uma relação tão forte como essa. Tanto que eu tomei o São Tomé. Né? E um pouco também de informação e análise. Eu acho que a chance dele continuar no Flamengo é bastante razoável. Esse choro também aponta para a saída. Ele também não deve saber direito, né? Acho que ele quer. Não é traçado, já foi vendido, né? Sim. Só que eu acho que o Real Madrid... do novo treinador, viu? Então, mas o Real Madrid, eu acho que ele não vai dar tanto espaço para ele. Se o Real Madrid ficar com ele, vai ser um luxo. Vai ter um Vinícius Júnior de luxo que não vai ser devidamente aproveitado. Completando o que você está dizendo, assim, ele falou na entrevista que o Noval pede muito, está pedindo muito para que ele fique. Isso. A gente estava assistindo junto. Então, assim, analisando dessa forma, esse choro, se ele chega lá e aí realmente nos treinamentos o novo treinador do Real Madrid, de repente não o aproveita, esse choro pode se transformar também num pedido dele, já que a diretoria está conversando com ele, falando com ele, porque ele tem esse poder também de chegar lá e se ele não for aproveitado, de repente ele pode. Eu posso voltar lá e ficar mais um período. A gente tem que lembrar que Cristiano Ronaldo está na Copa, Isco, Lucas Vázquez, Asensio. Por que eu estou dizendo isso? O time todo. Porque Modric, Rakitic. Não, vocês vão entender o meu raciocínio. Pós-Copa, todos esses jogadores terão férias. Um mês de férias. Certo? Sim. O Real Madrid vai se apresentar quando esses jogadores estiverem de férias. Ele, de início, ele vai ter chance, ele vai ser aproveitado. 17 de julho ele se apresenta. Oi? Na pré-temporada? Na pré-temporada, nos jogos amistosos. Se ele encantar o técnico... Se ele encantar, então, assim, também tem uma necessidade lá do outro lado... Eu tô te entendendo. Há uma necessidade, mas é isso que eu tô falando. De ter elenco, de ter gente lá. Mas pode. Porque eu não sei como é que vai ser, porque a gente está muito focado na Copa e a gente não está prestando atenção. Mas o Real Madrid, esses gigantes da Europa, fazem pré-temporada na Ásia. Estados Unidos. Real Madrid vai para os Estados Unidos. E ele, querendo ou não, é uma atração. Então, assim, claro que há um desejo do torcedor que ele fique, porque, na teoria... vai desfazer um time que está jogando muito bem, que é líder do campeonato. Mas eu estou raciocinando na prática, assim. Ele vai ter essa oportunidade. Ele vai ter essa oportunidade. Essa prática. Mas se o treinador, nessas oportunidades, ele não agradar. Sim, mas nessa prática, os outros jogadores
só vão reunir condições lá para agosto, setembro. Até ali, dá até para escalar o ataque do Real Madrid, hein? Com Bale, Benzema e Vinícius Júnior. Vão se apresentar dia 17 de julho. Cristiano Ronaldo tá indo? Não, ele tá falando na pré-temporada. Vai jogar a Copa. e Depois ele vai ter 30 dias de férias. E aí depois ele se reapresenta. Esses jogadores todos. Eu não acredito. Ele é fominha igual o Messi, ele joga Ele não vai ter que, talvez não tenha 30. Se ele ficar no Real Madrid, né? Ele pode ir embora. Uma parte da pré-temporada. Mas eu não tô nem comparando ele com o Cristiano Ronaldo. Não tô comparando. Não tô comparando. Não comparando. Tô falando de que o Real posicionamento. Ele vai brigar com esses outros que ele falou. Asensio, Mas esses estão também na Copa do Mundo com a seleção da Espanha. Eu estou dizendo que nos primeiros compromissos, para resumir, nos primeiros compromissos do Real Madrid... Sim, ele vai ter chance. Ele vai ser uma atração. Ele vai ter chance de encantar Vai ter uma chance de jogar. Bem o Benzema e Vinícius Júnior, né? Agora, tem uma coisa que eu acho que é importante nesse repertório. Porque a gente, no fundo, a gente está falando... Essa história vem vindo desde a semana passada, desde o mês passado, que os agentes disseram que ele vai fazer a pré-temporada, está claro já há 2 semanas. Se apresenta 17 de julho. Se apresenta dia 17 de julho, vai para lá, pode até voltar depois, mas não é a lógica, enfim, ele vai para o Real Madrid. Passa a ser jogador do Real Madrid depois do jogo de quarta-feira, Palmeiras e Flamengo. Então ele se despediu do Maracanã. Esse ingrediente do choro dele, claro que tem a ver com a relação dele com o Flamengo, lógico que tem. Mas uma coisa que aumentou isso foi o que o Flamengo conseguiu fazer nesses últimos jogos de Maracanã. O Flamengo está acertando, vai passar pelo Conselho, o contrato polêmico, o contrato de cessão do Maracanã de 4 anos, que vai ter empresa chamada Sportcom, que vai receber 20% das vendas de camarote. Muita gente discutiu a presença dessa empresa, mas ela está ligada ao Maracanã e não ao Flamengo. Então, vai ser aprovada a história. A partir dessa história, o Flamengo vai deixar de ganhar 20% das vendas de camarotes, porque a relação é do Maracanã. Ponto. Não tem o que fazer. O Flamengo conseguiu criar um fato. A emoção do Vinícius Júnior tem muito a ver também com o que está acontecendo no Maracanã. Porque se o Maracanã tivesse com 10 mil gatos pingados ali, ia ser diferente. Uma coisa, o Flamengo tem 45 mil pessoas de média de público nesse Campeonato Brasileiro. Ele lidera e a torcida está empurrando e gritando, fica Vinícius Júnior, vem cá Vinícius Júnior, passa a mão na cabeça do Vinícius Júnior, agrada o Vinícius Júnior, ele sai na rua, a torcida está em delírio. Ele é o grande ídolo da torcida do Flamengo hoje, e a torcida do Flamengo, ele é grande ídolo de uma torcida que nesse momento é o maior fenômeno de público. O Corinthians no ano passado teve 40 mil pessoas de média. O Flamengo tem 45 mil pessoas de média de público no Campeonato Brasileiro. O Maracanã tem uma capacidade maior. Claro que tem a ver com isso. Mas o Flamengo conseguiu fazer uma coisa que há muito tempo, desde 2009, não fazia. Em 2009 não teve 45 mil. E com a garotada jogando, a essência do Flamengo. Isso também o toca. E esse também é um ingrediente para falar assim, Vinícius, olha o que está acontecendo aqui. Olha aqui, se você ficar aqui mais 6 meses e for campeão brasileiro. Foi esse o meu raciocínio. Ou campeão da Libertadores, ou campeão da Copa do Brasil. Eu entendo tudo isso. Ele tem que ir, porque quem pagou 45 milhões de euros foi o Real Madrid. Claro. É uma grana. Então, se o chefe lá fala, mas a gente quer você aqui. Não tem como ele falar, não vou. Volto a falar, não é opinião, é uma informação. Ele tem, no contrato, o direito de permanecer. Ele pode dizer, eu quero ficar mais um ano. Agora, eu acho que ele está certo de aceitar esse pedido do Real Madrid dele ir para lá. Com todo esse ingrediente que você citou, o Edmundo citou, tá certo, ele vai lá, vai fazer, vai ter oportunidade, porque os jogadores estão nas seleções. Agora, pode também o treinador, de repente, já pensando nos jogadores que ele vai ter de volta, é bom jogador, é bom menino, tem um futuro brilhante, mas com todo mundo que vai retornar, o espaço dele vai ser menor. Eu vou, de repente, emprestá-lo para ele ganhar mais maturidade. Aí vem o pedido dele. Já que eu vou ser emprestado, por que não voltar para tudo isso que você falou, PVC? É isso. Ele tem uma coisa sensacional do Vinícius Júnior, que me remete um pouco, deixa eu ver aqui, ao Lucas Moura, do São Paulo. Lucas Moura foi vendido por uma fortuna também, mais de 100 milhões de reais, para o Paris Saint-Germain no meio do ano. 37 milhões de euros. E aí... falando de reais, né? 43 milhões de euros. Mas mais de 100 milhões de reais. Essas transações absurdas, né? Quer dizer, super vultosas. Isso em 2012. E muita gente discutiu. Tem aquele pensamento, vendeu e entrega. Porque o jogador não vai colocar mais o pé, não vai mais estar afim, não vai ter amor pelo clube, o cara está vendido. Ele comeu a bola no segundo semestre, foi o último título que o São Paulo ganhou, a Copa Sul-Americana. E ele foi um cara que saiu no Morumbi, levantando o troféu, chorando, jogou muito e tal.
O Vinícius Júnior tá nessa leva. O cara foi vendido já o ano passado, por uma fortuna. Vendido, né? E muito jovem poderia perder a cabeça, perder o rumo. Ou desencanar, já encostei o burro na sombra, não precisa mais de dinheiro. Por isso. Né? E ele... vendido, entregue depois também. E aí, mas... não é mole não, né? Não, no meu caso foi bem tranquilo, foi na outra esteira. Eu joguei mais porque eu queria me despedir bem. Você foi estilo o Viseu tá fazendo. Eu queria jogar mais porque... E eu, assim, acabei sendo vendido barato, porque nos primeiros 3 meses ali antes da Copa América não estava bem, era campeonato estadual, aí estourei depois no Brasileiro. Se eu fosse vendido depois, ia ter sido... Agora, meus amigos, melhor. E o Viseu, hein? Coisa, hein? Se ele fica, ele vai ser titular do Flamengo. Ele ganhou a posição do Henrique Dourado. Ganhou. Ele só não ganhou a posição do Henrique Dourado. Só que ele já tá ele vai embora. O último jogo dele no Maracanã foi ontem. Tem mais um jogo só, que é o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira. Agora, era pra jogar. Ele, quarta-feira, assim, ganhou a posição no último jogo. Agora, que momento do treinador, do Maurício Barbieri. Em cima disso que você está falando, para melhorar a sua análise dos companheiros aqui, vocês se lembram que na semana passada a gente mostrou no analisador tático o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense? Sim. Prestem atenção no segundo gol do Flamengo contra o Paraná, o gol do Viseu. Analisador tático entrando em ação. É muito parecido com o que aconteceu em Brasília. Olha lá. Ó. Era isso que eu ia destacar, porque quando se repete um mesmo lance, com a mesma característica de trabalho de bola, o PVC, a gente estava falando muito sobre isso, movimentação, triangulação, vai de um lado, não dá, volta, não tem vergonha, troca de passe, faz virada de jogo. E aconteceu isso no jogo passado, né, no gol do Viseu também, com o passe do Everton Ribeiro. E agora foi com o Arão. E engraçado que quando o Maurício Barbieri chamou os 2 jogadores para entrar, justamente o Arão correu primeiro, a torcida vaiou. Aí depois o Viseu vem, a torcida aplaude. E os 2 participam do gol, olha aí. Arão chega, cruza. O Arão cruza e o Viseu faz. Quantos passos, produção? Por favor, passem a informação para a gente aqui, ó, 46,6 segundos com a posse de bola, trocando passe, rodando o campo todo. O treinador está com estrela, porque ele chama 2 jogadores, coloca os 2 participantes para fazer o gol. O treinador trabalha esse time no dia a dia, conversa com seus atletas individualmente e também na parte coletiva, porque tem esse conjunto. Isso é treinamento, esse trabalho de bola, essa paciência, mas não com morosidade, né? Pé em pé, toque e chega ao gol. É um trabalho do treinador no dia a dia. Posso fazer um comentário meio científico aqui, da modinha, né? Agora que está cada vez mais os estudiosos de futebol. Isso aí se chama... Afinal, você está no país onde o primeiro ser humano chegou ao espaço, né? O pessoal chama isso aí hoje, academicamente, de ataque posicionado. Por exemplo, qual é a definição de contra-ataque? Em números. Contra-ataque você precisa ter um ataque, chegar no gol do adversário em menos de 30 segundos. Então, por exemplo, aí passa o Flamengo está com a bola mais de 30 segundos para chegar no gol adversário. Então já não é contra-ataque. E você precisa avançar com a bola no contra-ataque mais de 2,6 metros por segundo. Corredão dando 2,5 metros por segundo. Uma interrupção rápida. 15 passes até o gol. Olha aí, o Flamengo não é rápido, por isso que é um ataque chamado ataque posicionado. Porque você vai ganhando jardas, vai ganhando terreno, como uma batalha, como uma guerra, como o futebol americano. Você vai ganhando terreno com passes. E você vê, o Flamengo não anda 2,5 metros por segundo. Ele toca para o lado, toca com paciência. Assim, para você definir o que é a definição de contra-ataque vai ser essa. Chegar à área adversária com menos de 30 segundos em 2,5 metros. Isso não foi contra-ataque, foi posse de bola. Posse de bola. É o chamado ataque posicionado. Guardadas as proporções, me lembrou muito o Barcelona. Sabe por quê? Porque olha o porquê que sai o gol. Porque o Everton Ribeiro dá um passe de 3 dedos para encontrar, passa no pé de todo mundo. Quando ela vai chegar no Everton Ribeiro, ele dá um passe de 3 dedos para encontrar o Ilharão. Sabe o que eu quero... Por que eu vejo a semelhança? Porque é o que o Barcelona faz. Toca, até chegar no pé. Então, ataque posicionado. Esse é o diferencial, que é o Iniesta ou o Messi, que sabe fazer esse passe. E só sai o gol porque o Everton Ribeiro tem a coragem
e a capacidade de dar um passe em profundidade. O Flamengo clássico de 81 fazia muito isso. Então, vamos lá. Quem lembra aquele grande Flamengo? Aqui, vamos lá. O Flamengo do ano passado fazia muito isso sem conseguir entrar. A grande diferença é quando o Edmundo está chamando a atenção para o passe do Everton Ribeiro, é exatamente o que ele está dizendo, mas ele tem duas opções de passe. Porque uma coisa é você rodar. Sim. Roda. Tem uma outra coisa. Não tem. Tem uma outra coisa que tem que ser chamada a atenção, PVC, também. A gente tem que respeitar a qualidade do jogador. Aqui, o Arão passou, tem o cara aqui, tem opção de passe. Olha lá, o passe dele de 3 dedos, ó. Sabe? Qualidade, né? Porque é um passe de habilidade. Já estava 1-0. O Paraná já tinha adiantado um pouco a sua marcação, já tinha espaço entre as linhas. Tem toda uma análise que facilita. Não estou dizendo que foi... Não. Nesse momento, desculpa de me discordar, mas o Paraná não estava indo para cima, não. Ele estava com todo mundo no campo de defesa. Estava com todo mundo também. Por isso que eu falo. Foi muito que você falou. Qualidade do passe. É como um jogo de xadrez. A movimentação, como o PVC falou, porque o Arão, ele tem esse espaço... eu não tô vendo um jogador que sai para o lado do campo. Tem um jogador que puxa para o lado do campo e o Arão infiltra. Rodinei. Essa movimentação... Porque no ano passado o Flamengo era o time de mais posse de bola Toca, mas não, assim, não infiltrava. O Flamengo cansou de tocar isso passe. aí. No ano passado, no ano retrasado, São Paulo e Flamengo eram os campeões mundiais no Brasil. Olha lá, PVC. De trocar passe e não entrar. O Vinícius Júnior acho que é o único que não toca na bola, né? Jogador do Flamengo que não tocou na bola no lance, acho que é o único na esquerda. Olha lá, o Rodinei passa. Sabe o que é isso? Sabe qual é o nome disso? Isso aí, o Rodinei passou. Sabe qual é o nome disso, PVC? Confiança. Confiança também. Mas ele... É confiança, porque o ano passado alguns jogadores não tinham a confiança que estão tendo hoje. Então, com confiança, você tenta um passe de efeito, você tenta uma bola. Sabe por quê? Porque a torcida vai entender. Porque você está jogando bem, está fazendo gols, mas eu gostaria de parabenizar o Maurício Barbieri. Claro, Maurício Barbieri, brilhante, hein? Brilhante, os treinos, assim, a gente, nosso câmera aqui, né? Sim, nos deu essa informação. Olha, os treinamentos que o jogador... E assim, a gente vê que tem isso que não tinha o ano passado, como o PVC falou, porque ele treina os jogadores para se movimentarem, dando essa opção. Agora, como dizia o Tim, quem desloca o Arão, é o Tim dizendo quem desloca recebe e quem pede tem preferência. Agora, já falando do jogaço de quarta-feira no Allianz Parque, será que o Flamengo conseguirá fazer isso contra o Palmeiras? Dentro do trocar passe, vai tentar, vai fazer. Aliás, vai ser duas grandes equipes que trocam passe assim. Vai ser um grande jogo. Eu citei o grande Flamengo do início dos anos 80, que fazia muito desse jogo, que era muito vistoso e tal. O Carpegiani passou, né, como técnico por aquele time. O Carpegiani passou recentemente pelo Flamengo. Sim. E ele falava muito uma coisa que poucos técnicos no Brasil falam, de qualidade do jogo. Às vezes ele ganhava, perdia, empatava, perdeu pouco porque era estadual. Mas ele cobrava do time, eu quero qualidade de jogo, que é o que a gente está vendo. O Flamengo não é só um líder casual. Não. É um time que está mostrando muita qualidade, né, no passe. E eu acho que talvez o Carpegiani tenha ajudado um pouco a molecada. Embora na base, eu vi alguns jogos do Flamengo, o Flamengo campeão da Copinha, por exemplo, e o Flamengo na base tem já esse estilo. Ele queria resgatar a identidade do Flamengo. Trabalho do Carlos Noval, que agora está no profissional. Não é só querer. O Flamengo tem isso como identidade, sem dúvida. O Flamengo, outro dia eu visitei, como o Zinho visitou, visitei o Ninho do Urubu, e tem lá o que o Flamengo quer ser. Vou colocar aqui. O que o Flamengo quer ser quando crescer, não é que o Flamengo não tem, o Flamengo é enorme, mas o que o Flamengo pretende? Os projetos para o Flamengo futuro. E o Flamengo quer um time de posse de bola, mas por uma razão óbvia. O Flamengo nunca vai jogar no Maracanã com o adversário atacando ele ali esperando, assim, não, eu vou ficar aqui esperando e vou contra-atacar. Não tem hipótese de fazer isso. Então, para construir um jogo de posse de bola, de afugentar o adversário, de empurrar o adversário, de se infiltrar no adversário e sair na cara do gol, precisa treino. Dá muito mais trabalho. Nós falávamos isso o ano passado, o ano inteiro. O Flamengo precisa resgatar o seu DNA. Sim. E o DNA do Flamengo está resgatado no Paquetá, no Vinícius Júnior. Na base. No Tuller, eu estava vendo os números do Léo Duarte.